Olá, tudo bem? Então, nesse vídeo eu vou falar algumas definições de polinômios, tá? Que são conceitos necessários para quando a gente estiver trabalhando mais à frente com adição, subtração, multiplicação, vai ser necessário. Então eu tenho aqui um polinômio A e eu vou comentar algumas definições, alguns conceitos que eu posso encontrar aqui nesse polinômio. Primeira coisa, isso aqui é um polinômio e a variável, ou seja, a letra que tem nesse polinômio é a letra x. Ela pode vir aqui, né, ó, A de x, ou você pode achar ela aqui, tá? Uma outra coisa, quantos termos tem esse polinômio? Porque dependendo da quantidade de termos que o polinômio tiver, ele vai receber um nome especial, tá? Então, nesse caso aqui, ó, esse polinômio ele tem 3 termos. Como é que eu sei a quantidade de termos? É só o que vai separar um termo do outro é o sinal de mais ou o sinal de menos. Então, esse aqui é o primeiro, segundo, terceiro termo. Bem, se ele tem 3 termos, ele recebe um nome especial. Então, ele é chamado de trinômio. Então, esse polinômio é de trinômio. O tri é de 3, então são 3 termos. Bem, mas não deixa de ser um polinômio, tá? Esse polinômio, ele é ou não é completo? Para você saber isso, você tem que organizar ele e depois você consegue verificar se ele é completo ou incompleto. Como é que você organiza um polinômio? Você vai pegar os termos e colocar do maior expoente para o menor. Se faltar algum termo na sequência, você vai ter que completar o que está faltando. Ou seja, o maior expoente aqui é o que tem o x ao quadrado. Depois você pega o que tem o x, né? Porque aqui, ó, é como se o expoente fosse 1. Então você vai pegar o menos 7x e depois o termo independente, que é o menos 5. Ó. Neste caso aqui, ó, você tem x2, x e um termo independente. Então não ficou faltando nenhum termo na sequência. Então nesse caso aqui, ele é um polinômio completo. Tá? Então aí a gente já falou qual é a variável, classificamos, demos o nome dele de acordo com a quantidade de termos, descobrimos se ele é completo ou incompleto. Agora vamos determinar o grau desse polinômio. Para você achar o grau desse polinômio, você vai olhar qual é o maior expoente da letra. Então, ó, aqui é 2 e aqui é 1. Então, nesse caso, ele é um polinômio de segundo grau. Então, ele é um polinômio de segundo grau. Ou de grau. Então, o polinômio é A. Então, o grau dele é 2. Ou de segundo grau ou de grau 2. Vamos fazer a mesma coisa com esse segundo polinômio aqui. Ó. O polinômio chama B. A variável, nesse caso aqui, é y. Né? A letra que tem aí é y. Nesse caso, ele tem 4 termos. Se ele tem 4 termos, ele não recebe um nome particular, um nome especial. Ele é simplesmente um polinômio. Ele é completo ou incompleto? Vamos organizar ele para a gente saber. Então, primeiro a gente coloca o que tem o maior expoente, que é o menos y4. Aí a gente pega o y3. Ó. Só que aqui a gente não tem o y3. Então a gente coloca mais 0 y e coloca o 3. Depois o y2. Ó. Esse eu tenho. Então mais 3y2. Depois o que só tem o y, a gente também tem, que é o mais 4y.
E finalmente o termo independente, que é o menos 9. Se você observar aqui, a gente teve que fazer um complemento, a gente teve que complementar. Ó. Esse aqui, ó, a gente não tinha esse aqui. Então, nesse caso, esse polinômio é um polinômio incompleto. E para a gente determinar o grau dele, ó, como o maior expoente é 4, então ele é de quarto grau. Né? Então ele é um polinômio de quarto grau, ou você pode escrever também que ele é de grau 4, né? Ou de grau 4, que também pode ser escrito assim, ó, GR, né? Grau, aí coloca o nome do polinômio que é B, e coloca o grau dele, que no caso aqui é 4, ó. Então grau 4. O nosso próximo polinômio, olha, a variável dele é z, né? É a letra que aparece, né? Então a variável, no caso aqui, é a letra z. Esse polinômio, ele tem 3 termos. Então, se ele tem 3 termos, ele é um trinômio. Lembrando que ele não deixa de ser um polinômio, ele só recebe nome especial devido à quantidade de termos que ele tem. Para você achar se ele é completo ou incompleto, a gente tem que colocar ele na ordem. O que significa colocar ele na ordem? É você pegar ele do maior expoente até o termo independente. Ou seja, o maior termo aqui, ó, é o Z3. Então a gente coloca aqui, ó, 2Z3. Depois a gente coloca o Z2, porque é do maior para o menor. Então depois o Z2, só que aqui a gente não tem o Z2. Então a gente coloca mais 0, Z e o 2. Tá? Coloca o 0, a variável, que no caso aqui é o Z, e o expoente que ficou faltando. Depois a gente vai colocar o Z1. Esse a gente tem, ó, que é o mais 4Z. Porque quando a letra não tem expoente, significa que é 1. E finalmente o termo independente, que é o menos 5. Olha, a gente teve que fazer aqui, ó, teve que completar o polinômio para ele ficar organizado. Então, nesse caso aqui, ele é um polinômio incompleto. E para a gente saber o grau desse polinômio, é só a gente olhar qual é o maior expoente. Ou seja, esse polinômio, ele é de terceiro grau. Ele é de terceiro grau, ou você pode falar que ele é de grau 3, de grau 3, ou você pode escrever apenas isso, ó, GR, né, que significa grau de M. Então o grau de M é igual a 3. Bem, a gente tem também polinômios com apenas um termo, né? Vamos supor que a gente tem isso aqui, ó, h de x igual a menos x elevado a 8. Nesse caso aqui, ó, a variável desse polinômio é x e ele tem apenas um termo. Então, nesse caso, ele é chamado de monômio. Né? O mono é de 1, aí um termo, monômio. E o grau desse polinômio, desse polinômio que também é um monômio, é de grau 8. Se a gente tiver um outro polinômio, por exemplo, um polinômio P de M, menos 6 mais 4M, por exemplo. Esse polinômio aqui, ó, ele tem 2 termos. Se ele tem 2 termos, ele recebe o nome, ó, de binômio. Né? O bi é de 2, aí 2 termos, binômio. A variável aqui seria a letra M. O grau dele seria 1, né? Porque o maior expoente da letra M é 1. Então ele seria, eu poderia escrever assim, ó, grau de P é igual a 1.
ou escrever o polinômio é de grau 1. Tá? Então aí é tipo um resumo para você conhecer alguns conceitos que são importantes para quando a gente adiantar um pouco o conteúdo sobre polinômios. Né? Então tem aí como é que você acha o grau, como é que você classifica ele de acordo com a quantidade de termos, dizer se ele é completo ou incompleto e também para determinar a variável. Tá? Então isso aí é para auxiliar aos nossos próximos conteúdos.